Eu me chamo Cecília Arruda, sou da Universidade Federal de Pernambuco, no Nordeste do Brasil, e vou apresentar o trabalho intitulado Educação Superior, Agentes e Contextos, o perfil dos técnicos em assuntos educacionais no Brasil. Esse trabalho tem como resultados dados que são parte integrante da dissertação que eu defendi no mestrado profissional em Políticas Públicas no Departamento de Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, em 2021. Este trabalho que apresento na jornada se desenvolveu em torno da seguinte questão: qual o perfil dos técnicos em assuntos educacionais das instituições federais de ensino superior no Brasil? Nesse sentido, esse trabalho se insere na temática da educação superior, seus agentes e contextos, pensando do conjunto da força de trabalho das instituições federais de ensino superior no Brasil, o cargo dos técnicos em assuntos educacionais. O segmento técnico-administrativo que compõe a força de trabalho da educação superior no Brasil é formado por docentes e pelo segmento técnico-administrativo. E no caso deste segmento técnico-administrativo, há uma composição formada por uma multiplicidade de cargos. Então, deste conjunto, os técnicos em assuntos educacionais foram escolhidos na nossa investigação dentro de uma perspectiva da assessoria pedagógica universitária. O objetivo da nossa pesquisa foi analisar o perfil dos técnicos em assuntos educacionais, que nós chamamos de TAIs, a partir de um estudo de caso da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, situada no Nordeste do Brasil. Os 89 técnicos em assuntos educacionais da UFPE, que foi o número que nós coletamos em 2020, estão distribuídos em centros acadêmicos, pró-reitorias, no gabinete do reitor, em órgãos suplementares e outras instâncias. E para o nosso desenho de pesquisa, para atender ao nosso objetivo, foi definido que o perfil desses técnicos em assuntos educacionais seria construído com aqueles vinculados aos centros acadêmicos, mais especificamente dois centros, que foram os nossos centros de interesse, o Centro de Artes e Comunicação, o CAC, e o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o CEFIST. Essa escolha se deu em função da nossa variável independente, a presença ou não do setor de estudos e assessoria pedagógica nesses dois centros. No caso do Centro de Artes e Comunicação, o CEAP, esse setor de estudos e assessoria pedagógica, pertencia à estrutura do centro e, no caso do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, não havia um setor pedagógico da natureza de um CEAP. Nesses dois centros, foram contabilizados 15 técnicos em assuntos educacionais. No que se refere à nossa metodologia, nós adotamos, enquanto técnica de coleta de dados, o survey, um questionário online que foi aplicado no ano de 2020. Dos 15 técnicos selecionados para comporem o nosso conjunto de respondentes, 14 responderam ao nosso instrumento. Então, o nosso N, de fato, foi o N14. Esse instrumento já vinha sendo utilizado na literatura sobre técnicos em assuntos educacionais no Brasil e, para a nossa pesquisa, algumas adequações foram realizadas no questionário, com acréscimo de algumas perguntas ou atualização de algumas questões, considerando o contexto local da UFPE. Os resultados obtidos a partir desse questionário, bem como os demais resultados obtidos a partir de técnicas de coleta de dados que foram adotadas na pesquisa de mestrado, foram disponibilizadas
em um repositório online de ciência aberta, o Open Science Framework, cujo link pode ser acessado através deste QR Code. E com esse instrumento, que foi o questionário, foi possível traçar, então, um perfil destes profissionais, os tais, indicando por estatística descritiva, a partir do Excel como ferramenta, se há prevalência de gênero, raça, escolaridade, área de formação e demais aspectos na construção desse perfil de quem é o técnico em assuntos educacionais na nossa universidade. Então, falando um pouco dos resultados a que nós chegamos, né, os nossos achados de pesquisa obtidos a partir do nosso instrumento, do nosso questionário, no que se refere ao gênero do conjunto de tais respondentes do questionário, 71% se identificaram como mulheres. No que se refere ao perfil étnico-racial, a maior parte desses tais, 57%, se declararam como não brancos, ou seja, pretos ou pardos. Foram as categorias apresentadas no questionário, de acordo com os respondentes. Essa distribuição converge com o encontrado nos dados mais recentes sobre a população brasileira no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma população que é de maior percentual de mulheres e de maior percentual de pessoas que se declaram como não brancas. Quando falamos sobre escolaridade dos técnicos em assuntos educacionais, precisamos abrir um pequeno parêntese para uma breve descrição do cargo. Para a investidura no cargo de técnico em assuntos educacionais, através de concurso público, é exigida a graduação em licenciatura ou pedagogia, sendo a licenciatura em qualquer área do conhecimento. Ao analisarmos os resultados da questão sobre escolaridade, foi possível observar que 100% dos respondentes extrapolaram o mínimo exigido para a investidura nesse cargo. Os dados que nós obtivemos apontam que 43% concluíram ao menos uma especialização. 43% concluíram a pós-graduação stricto sensu na modalidade mestrado. E 14% já haviam concluído o doutorado. Esse resultado também dialoga com o encontrado em outras pesquisas que têm os técnicos em assuntos educacionais como objeto de estudo. Nessa literatura que discute o perfil dos tais, se aponta, no que se refere à escolaridade, que há um indicativo de que as políticas de compensação salarial atuam como um incentivo para a qualificação profissional. Ainda sobre escolaridade, a partir do survey, foi possível identificar as especificidades dos cursos superiores realizados pelos tais respondentes do nosso questionário. Do total, 71,4% dos respondentes registraram ter cursado graduação em licenciatura, enquanto 28,6% indicaram ter cursado pedagogia. Os 14,3% que analisaram assinalaram a categoria Outros estavam se referindo ao curso de graduação em psicologia, com a habilitação também em licenciatura em psicologia. A identificação dos cursos de graduação acaba revelando a multiplicidade de áreas do conhecimento presentes na formação da população de tais. E esse é outro dado que converge com o que encontramos em pesquisas correlatas. Uma vez que o requisito para o cargo é a licenciatura, é possível inferir que entre os técnicos em assuntos educacionais de instituições federais de ensino superior, encontraríamos formados em qualquer uma das licenciaturas existentes, tais como física, química, matemática, educação física, nutrição, geografia, artes visuais ou dança, entre outros. Essa variedade de áreas de conhecimento
acha justamente como ponto de convergência a licenciatura, a formação docente. No caso dos resultados obtidos na UFPE, os cursos com maior percentual entre os tais foram o de licenciatura em letras e o curso de pedagogia. Mas quando nós agrupamos as licenciaturas, que é o bloco com maior quantidade de tais, os cursos mais presentes são, além de letras, história e psicologia. O tempo de exercício dos tais na UFPE também é diverso, variando entre 1 a 30 anos de serviço, de acordo com o levantado junto aos tais do Centro de Artes e Comunicação e do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. A maior concentração compreende as faixas de 6 a 15 anos, 71%, o que corresponde justamente ao período de ingresso entre 2005 e 2014, intervalo que também inclui o período de implementação do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais do REUNI. Este é um indício de que esta política pública de apoio ao ingresso de novos servidores técnico-administrativos esteve presente na composição dos quadros e da força de trabalho da UFPE e, em específico, dos técnicos em assuntos educacionais. As principais conclusões a que chegamos no nosso trabalho, em primeiro plano, a convergência com a literatura. No que se refere à escolaridade, nossos achados dialogam com Lopes 2019, Lewandowski 2018 e Silva 2014. No que se refere à multiplicidade de formação, também a convergência com Lopes 2019, Lewandowski 2018, São Severino 2015 e Silva 2014. Nosso trabalho também aponta as evidências da presença do programa REUNI na nossa instituição, como uma política pública de apoio à formação da força de trabalho, à composição da força de trabalho da educação superior no Brasil. O nosso trabalho, contudo, apresenta limitações de pesquisa. Nós entendemos o atravessamento do contexto da pandemia como um elemento de impacto no desenho da nossa pesquisa, no uso das técnicas de coleta de dados, influenciando no tamanho do nosso erro. O nosso trabalho ele não é generalizável, a gente não pode considerar que ele, de fato, representa todos os técnicos em assuntos educacionais das instituições federais de ensino superior do Brasil. Contudo, esse trabalho traz uma agenda de pesquisa que possibilita, tanto a esta pesquisadora quanto a outros interessados no trabalho, a reaplicação do survey com o aumento do número de respondentes, a ampliação da nossa população, a adoção de novos agentes, como as chefias, os gestores, outros cargos, como os pedagogos, trazendo uma perspectiva diferente para o perfil e a atuação dos técnicos em assuntos educacionais, a partir da perspectiva da assessoria pedagógica universitária e, claro, a replicação do nosso desenho de pesquisa em diferentes contextos, com outras instituições, se adequando àquele contexto em que ela está sendo aplicada, o que possibilita o estudo comparado e a identificação de similaridades e divergências entre as instituições no que se refere aos técnicos em assuntos educacionais. Eu agradeço a organização da jornada virtual pela oportunidade de apresentar esse trabalho.